Agora sim. Bom, o tema de hoje, dia 3 do nosso devocional é Deixe doer e viva o processo. Então, aqui ele já traz aí a fala da Nádia, a minha. Deixa doer. Thalita, mas por que doer? Porque é um processo. Imagina que você tá cheia de armadura, cheia de vivendo uma outra realidade e agora você fala assim, não, alguma coisa está de errado aqui, deixa eu entender. E aí você vai tirar essa armadura. Só que essa armadura ela tá tão fixa, tão presa no seu corpo que ela já faz parte do seu corpo. E aí quando você vai tirar essa armadura, vai doer. Então, por experiência própria, pelo devocional da Camila, a história dela, vivenciar esse processo dói. Mas o mais legal é que ele tem um motivo, o motivador dele sempre é positivo. Então, deixe doer. Viva o processo. Muito bem? Hoje eu vou começar aqui já lendo e depois eu faço a oração, tá bom? Quem tiver com devocional tá na página 35. Quem quiser acompanhar pela Bíblia, tá em Atos 9 do 10 ao 16. E eu vou ler aqui também, tá? Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão, Ananias, e ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. O Senhor lhe disse: Vá à casa de Juda, na rua chamada Direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu o homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Hoje é um pouquinho comprido aqui, mas vale a pena, né? Para contextualizar, Ananias ele simplesmente foi obediente. Então eu quero trazer duas ideias aqui dessa passagem, né? A primeira sobre a obediência. O quanto você está sendo obediente em ouvir o que Deus tem chamado você para ser nessa vida, o quanto você está vivendo realmente o seu propósito, o quanto você está conectado com Deus. E a outra parte é do Saulo. E aí, esse Saulo aqui, olha só, o quanto ele vivenciou o processo. Saulo, ele era um perseguidor, né? E aqui ele fala dos santos. Santos eram todos os que já entendia quem era Deus, né? Já tinha entendido ali e seguia a parte de seguir a Deus. E aí, por você seguir a Deus naquela época, ele tinha o direito, ele tinha o mandato de matar as pessoas, de exterminar todos que tinham ali essa adoração por Deus. E como que Ananias ia simplesmente chegar lá e falar, meu filho, volte a ver aqui, pro cara que matava quem falava de Deus. Como que você vai participar de um milagre em uma pessoa dessa? Então, Ananias, ele foi ali muito corajoso, né? Muito obediente em seguir o chamado de Deus. E Saulo, ele foi ali criado para viver o processo, para ser obra, né? Para ser, como ele fala aqui, instrumento escolhido de Deus. Mas ele não estava vivendo esse papel. Então, a reflexão que eu quero trazer aqui, eu não vou ler muitas coisas aqui do devocional, mas a reflexão que eu quero trazer aqui hoje é o quanto você está vivendo
como o papel de Saulo, sem entender a sua real identidade, sem entender a sua conexão verdadeira com Deus. Então, Saulo, ele foi levado a um lugar assim de profunda dor, de insegurança, de medo. Imagina, o cara que tinha ordem para matar quem ele quisesse, simplesmente fica cego, dependendo de outras pessoas. E aí Deus escolhe se, então assim, Deus permite que ele fica cego para ele entender que esse não era, que aquele não era o papel que ele realmente deveria viver. Então, Saulo, ele, depois que ele volta a entender, depois que ele volta a enxergar, que ele entende ali, ele muda até o nome. E aí Deus transforma Saulo, na verdade, em Paulo. E aí ele acaba, ao invés de matar os cristãos, ele começa a propagar o cristianismo. Então ele começa agora, ele muda de papel assim 100%, da água para o vinho. Então, a partir de uma visão, né? Então, Deus começa a usar, mostrar para Saulo, enquanto ele ainda estava no personagem errado, sobre uma visão que ele não era aquela pessoa. E aí, quantas vezes nós estamos vivendo nesse papel? Falar um pouquinho da minha história. A Camila conta muito a história dela, que quem acompanha ela sabe, né? Que ela fala muito do orgulho, do pedido de divórcio. Vou falar da minha, um pouquinho da minha história. Quando eu tinha 28 anos, eu entendi que eu precisava de ajuda, porque a minha mãe tinha medo de falar comigo, de tão grosseira que eu era, de tão arrogante, enfim. Eu estava ali vivendo o papel de Saulo. Eu achava que eu era a dona da razão em tudo, eu era até agressiva. E tudo isso acontecia porque eu não sabia a minha real identidade. E esses comportamentos, ele me afastava da minha real identidade. Então eu estava com uma armadura ali tão profunda, tão fixa em mim, que eu acreditava que eu era aquela pessoa e acabou. Ai, as pessoas que são muito mimizenta. Ai, as pessoas que são muito sensíveis. Era assim que eu dizia. E então essas armaduras, essa estar distante da sua real identidade te deixa ali sem o arrependimento, sem a sua real transformação. Então, quanto mais nós estivermos aqui aberto para moer o orgulho e deixar Deus agir na nossa vida, trazer essa mudança, maior será aqui o nosso nível de aprofundamento no processo. Então, o tema que a Camila traz aqui, deixe doer e viva o processo. E o processo ele não é um dia. O processo ele não é um treinamento. Ele não é apenas um livro. O processo não vai ser apenas 40 dias no devocional aqui com a gente. O processo é um processo. Eu estou no meu processo há 3 anos e meio, mais ou menos, quase 4. A Camila conta da história dela que ela já está, hoje, nos dias atuais, quase há 9 anos no processo. Então, assim, é todo dia. É toda hora encontrando um nível a mais, uma memória em que você ainda não trabalhou, encontrando um nível um pouco mais profundo, ok? Então, assim, deixa doer. E aí, quando o Espírito Santo entra, na verdade, né, você dá a permissão aqui para sair de Saulo e vivenciar a transformação ali que para Paulo. Então, o convite hoje é
Permita-se ser Paulo. Deixa Deus te usar para você vivenciar aí o processo e resgatar a sua verdadeira identidade, sua real identidade. Deus, ele começa a agir e alinhar a sua vida, né? E aí, quando você dá essa permissão para Deus, ele começa a alinhar os seus comportamentos, a sua comunicação, os seus novos hábitos. E por mais que doa, você consegue. Você consegue mudar. É, E aí, a Camila traz aqui uma das coisas que nesse processo aqui também eu me identifico muito, que a maior dor estava em mim mesmo, estava na minha mentalidade, né? Ela traz aqui que minha mente era meu maior desafio, o maior campo de batalha nesse caminho de transformação. No comecinho, eu fazia o eu sou com tudo aquilo que eu gostaria de ser, não era com o que eu era. Quem já é febracianos aí já vai entender a partir do eu sou. E aí eu consegui começar a construir uma identidade. Só que eu falava o eu sou e o meu sou era super simples, assim. Era que eu não era, tá? O que eu não era que eu gostaria de ser. Eu sou amiga, eu sou carinhosa, sou amorosa, eu sou simpática, eu sou boa comunicadora. Tudo essas coisas eu falava que eu gostaria de me tornar. Hoje, para mim, é natural, hoje faz parte da minha real identidade. Mas naquele momento, não. E tudo aquilo, todas essas narrativas que eu contava para mim, elas me afastavam da minha real identidade. Então, não fuja, vai doer. E a batalha da mente, ela pode ser, assim como foi para mim, assim como foi para Camila, talvez seja a mais desafiadora. Das narrativas quererem te dominar, das narrativas, das historinhas quererem te afastar ali do processo. Ah, você não vai conseguir, sei lá, escutava várias narrativas, né? Vale a pena mesmo fazer tudo isso? Então, assim, só continue. E o exercício aqui de hoje, para quem ainda está sem o devocional, para você já fez o de ontem, que era para trazer as mentiras que você vinha contando na sua vida, ou que acordos ali, como eu trouxe para vocês. E hoje é para você identificar os comportamentos, os hábitos que te afastam da sua real identidade. Então, que hábitos, que comportamentos diários você quer tirar da sua real identidade? E aí, com isso, você vai trazer aqui a consciência de quais são esses comportamentos, e depois disso há uma ação ou algumas ações para você mudar, fazer essa transição de comportamento, de hábito, ok? Gente, por que que eu amo esse devocional? Porque ele é espiritual, mas ele também trabalha na inteligência emocional. Ele trabalha profundamente no emocional. E esses exercícios são o que trabalham o emocional. Então, através do coaching integral sistêmico, nós aplicamos ferramentas. Então, uma simples pergunta já é uma ferramenta para um coaching integral sistêmico, ok? Quando a gente fala aqui, escreva os exercícios, faça o exercício, é aqui que vai mudar a sua parte emocional, tá bom? Alguém quer compartilhar alguma coisa? Não? Vou seguir aqui. E aí, no devocional, a gente sempre tem aqui uma oração. Eu vou ler a oração aqui do dia, depois a gente faz a nossa oração aí individual, tá bom? Meu Pai, meu Senhor, eu hoje quero só te agradecer pela oportunidade que tu me dás de todos os dias me arrepender e mudar.
Apesar dos meus erros do passado, minhas escolhas erradas, meus pecados e transgressões. Gratidão, Pai, pelo teu amor, teu perdão e tua misericórdia, que se renovam na minha vida todas as manhãs. Eu decido viver todos os dias o processo de transformação que eu preciso viver para me tornar a pessoa que tu planejastes para mim. Peço-te que me sustentes com fé e com amor nos dias mais difíceis e que blinde minha mente e meus pensamentos, que nada em mim me roube na vida, me roube da vida que eu decido hoje viver em ti. Então, eu vou fechar o áudio aqui, cada um faça a sua oração, entrega o seu dia para Deus, pede para o Espírito Santo te conduzir, mostrar os comportamentos que você possa estar aí sendo afastado, vivenciando hoje o comportamento, o hábito que está te afastando da sua real identidade, daquela identidade que talvez hoje esteja como Saulo, vivendo ali o propósito oposto que Deus tinha na vida dele. Enfim, um minutinho aqui para cada um fazer sua oração, ok? Bem, o louvor de hoje é de Paulo Neto, não foi por acaso. Vou mandar lá no grupo o link para vocês. E sejam intencional quando vocês forem fazer aqui o descritivo aqui de vocês, quais são os hábitos, os comportamentos que precisam ser mudados, quais armaduras vocês precisam tirar para se conectar mais com Deus, conectar mais com o seu real propósito, com a sua real identidade, ok? E aqui ele fala aqui para você concentrar seu esforço na área que mais precisa de mudança. E aí a Ana trouxe no primeiro dia todas as áreas, né, para você fazer ali uma nota de 0 a 10, como que estaria a sua vida e qual área você mais precisa de mudança? Talvez no emocional, talvez no conjugal, talvez no financeiro, não sei. Mas você sabe. E aí quando você for fazer esse exercício de hoje de identificar os comportamentos, os hábitos negativos que estão te afastando de viver o seu extraordinário, pensa nesse pilar que você quer mudar. Você vai ter um direcionamento melhor, porque às vezes, temos muitas coisas para mudar, né? Se você direcionar, vai ficar mais fácil. E aí, claro, você pode fazer comportamento por cada área, mas foca em até 3, para não ficar tão massivo. E aí, depois disso, você vai fazer ações. Que decisões você toma, que ações práticas para mudar esse comportamento, ok? Alguém quer compartilhar? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer acrescentar? Eu só quero agradecer, viu, Thalita? Porque cada dia é um despertar, né? Cada dia é algo que a gente pensa, apesar de eu estar fazendo esses exercícios e vou continuar. Mas agora você falou foco em 3, porque realmente eu pensei, meu Deus, né? A gente tem que. Então, meu exercício hoje vai ser realmente, a partir de hoje, focar em 3, pelo menos para fazer o melhor, né?
E, Sim, e a gente consegue, a gente sabe que a gente consegue. Então, nós somos é. imparáveis. Com certeza. Eu também Muito bem. gostaria de falar e agradecer, porque cada dia desse devocional é como se fossem caindo máscaras, né? Porque mesmo a gente sabendo tanto e ouvindo todos os dias, ainda assim a gente consegue se surpreender com as coisas que a gente vem fazendo, que não deveria fazer, que afasta a gente de ser quem Deus gostaria que nós fôssemos, né? Com orgulho, com grosseria, com falta de paciência. Tem 3 anos também que eu tô nessa jornada, e todos os dias é uma luta, todo dia é difícil, e sempre que acontece alguma coisa, a gente tenta voltar para aquela pessoa que a gente era, a gente se arma, se blinda e não, se eu fosse daquele jeito, eu não estaria passando por isso, eu não estaria sofrendo. Então, é melhor ser grossa mesmo, é melhor ser sem paciência mesmo, é melhor ser fria, mas Deus, né, vai sempre capacitando e mostrando que não é assim que tem que ser. E só Deus que preenche cada vazio, só Deus que faz mudar cada detalhe desse que tá fora do acordo. Então era isso que eu gostaria de falar. Obrigada, Andressa, por compartilhar. E é exatamente isso. E o quanto nós estamos acreditando nessas historinhas, né? Que nós somos grossos, que isso não faz parte da nossa identidade, na verdade, né? Deus nos criou para ser livre, próspero, abundante, não grosseiro, onde é mal educado, onde magoa várias pessoas. Enfim, colhemos muitos frutos por não viver a nossa real identidade, né? Mais alguém? Bom, então, quero agradecer a participação de cada uma de vocês, quem for assistir gravado também. Um beijo no coração, até amanhã. Qualquer dúvida, manda lá no grupo, vocês estão todas lá no grupo, ok? Estamos lá para trazer esclarecer qualquer dúvida aí com vocês, tá bom? Um beijo, até amanhã. Tchau, Deus abençoe. Tchau, Deus abençoe. Obrigada.